Em Efésios, capítulo 3, versículo 8, está revelado assim: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Será que nós compreendemos e percebemos as riquezas insondáveis de Cristo? Você compreende estas riquezas? Já meditou sobre elas? Nós fomos chamados para sermos ricos nas coisas espirituais. Que riquezas são essas? A primeira é revelada nos versículos seguintes, que é o acesso a Deus. Versículo 12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, ter acesso a Deus é uma riqueza muito grande. Agora, nós podemos falar com ele e ele pode falar conosco, porque Jesus é o nosso acesso. Vocês se lembram da visão dada a Jacó? Havia uma escada posta entre o céu e a terra, e os anjos de Deus subiam e desciam nela. Jesus voltou a falar isto no Evangelho a Natanael. Ele disse que ele veria coisas muito gloriosas e a movimentação dos céus com a terra. Portanto, essa é a primeira riqueza celestial, é a primeira riqueza insondável, a nossa comunhão com o Pai. Quantos homens têm mentindo, pregado que Deus não fala mais conosco, que a palavra é somente as Escrituras? Sim, as Escrituras não são mudadas. São a revelação e a palavra de Deus. Mas elas nos conduzem ao Espírito de Deus. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Então, a primeira riqueza é o acesso. Sim, por meio da fé. Observe o valor da fé. Outra riqueza insondável, descrita assim na carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 6. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Observemos, a fé é outra riqueza e ela é chamada de ouro precioso, provado no fogo. Preciosa é comparada a uma pedra preciosa, provada pelo fogo. Precisamos perceber quão rica é a fé. É esta fé que nos faz entrar e participar das riquezas insondáveis. Além da fé, além do acesso a Deus, conforme nós lemos em Efésios,
no qual temos ousadia, coragem. Eu preciso ter coragem para falar com Deus e para ouvir a sua voz. Isso para nós, seres humanos, que um dia pecamos e que éramos ignorantes quanto à verdade, quanto ao Espírito, quanto ao reino, quanto à graça, quanto à vida eterna. Agora nós recebemos de Deus o Espírito Santo e podemos chegar a toda a graça e verdade. No Apocalipse, nós encontramos o contrário. Veja o que Jesus disse à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ele diz assim no versículo 18 do capítulo 3. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Portanto, para nós enriquecermos, nós devemos comprar ouro refinado pelo fogo. Ouro refinado pelo fogo é riqueza insondável, resultado da nossa fé. Essa igreja, no versículo 17, Jesus diz assim, versículo 17, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. É uma igreja miserável, pobre e cega das coisas de Deus. Uma pobreza espiritual. Qual é a riqueza? É a nossa fé, é o nosso acesso a Deus, é a nossa humildade, a nossa mansidão, a nossa alegria, o nosso amor, a nossa paz, nossa misericórdia. Tudo isso nosso por meio de Cristo Jesus. Passamos a possuir riquezas insondáveis que estão em Cristo Jesus. Não proveio de nós, mas é o próprio Cristo em nosso espírito. Ele está presente. Se abrirmos a porta, ele entrará e ceará conosco. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Outra riqueza insondável, ter comunhão com o Senhor. Que a graça e o amor de Jesus Cristo possam encher o seu coração e possamos compreender que somos enriquecidos em Cristo com coisas que os homens não veem e não dão valor algum. Veja o mundo. O mundo está pobre de paciência, de felicidade, de alegria, de sabedoria, de ciência espiritual, porque rejeitam Cristo, sabedoria de Deus, riqueza de Deus. Enchemo-nos de Cristo. Sejamos cheios do Espírito Santo e possamos prosseguir em conhecer o Senhor. Cada vez mais caminhamos e nos achegamos ao Pai por meio de Jesus Cristo. Amém.